Aqui deveria estar Jesus. Ou ao contrário, lá na frente Josué também. Porque Sim, o nome do Messias é o seria mesmo Josué. nome, né? É o mesmo nome. Então isso oculta a verdade do texto. E você já percebe, mesmo sem saber da verdade, mas que é uma má intenção. A má intenção. Porque no momento que você vê assim, por que o sistema religioso colocou o nome de um de Josué e outro de Jesus, sendo que eles mesmos ensinam que é o mesmo nome no original? No original, isso. No hebraico, paleo-hebraico, no antigo, que é o original, o verdadeiro, não esse hebraico moderno que está todo paganizado, que não é original. Até no hebraico moderno eles continuaram, trouxeram ainda a mesma, pelo menos nos livros do Antigo Testamento, você vê o tetragrama, o nome completo do Eterno, com o Shua atrás, que é a salvação, que dá o nome de Yahushua. Quando se passa para os livros da Nova Aliança, aí está tudo com Yeshua. Por que lá atrás é um e na frente aqui é outro? Será que há um interesse em esconder alguma coisa de alguém? Há um interesse. Aí se diz que o nome lá atrás é um, com outro som, Yehoshua. Se diz que aqui é Yeshua, daí fala que Yeshua é uma redução de Yehoshua. E assim vai, meu amigo. Isso. E assim vai, meu amigo, uma confusão, uma Babilônia de nomes. E para contar uma história, mente mais ainda, é mais difícil, tem que mentir mais ainda e vai embora. O problema é que o juízo dessa gente tá escrito que não dormita, né? E quem faz essas coisas aí. E infelizmente isso é culpa. Condenação. Né? Eles vão ser condenados. E, infelizmente essa questão da confusão de nomes, isso partiu dos próprios Yahudim, dos próprios judeus. Esse é que é o problema. Eles são o grande culpado do nome estar blasfemado hoje entre as nações. O Eterno mandou que fosse proclamado entre as nações o nome. Não blasfemado. Nós vamos estudar mais sobre isso. Vamos, se na hora do nome eu creio que já tem muita coisa para a gente falar mesmo sobre o nome. Então, vou ler mais um texto a respeito desse mesmo templo, que está no outro livro, que é o livro de Ageu. Você conhece como Ageu, mas é Hagai, o nome dele, né? Hagai. Tá? Ele também falou algumas coisas sobre a reedificação do templo. Vamos dar uma lida aqui, ó. No dia de outubro. Outubro é complicado porque é calendário gregoriano, não sei como é que pode. Devia ser outro mês aqui, né? Quando está na escritura o mês, aí a data certamente não está essa. Não é essa. Porque essa é calendário gregoriano que veio do Juliano, tudo de Roma. Tudo romano, é um calendário romano. É por isso que quem guarda sábado no calendário hoje está guardando sábado no calendário de Roma. Né? Então, no dia de outubro do mesmo ano, Yahurim enviou novamente, Yahurim, o Criador, né? Enviou novamente a palavra através de Hagai, que é o profeta Ageu, que a gente conhece como Ageu. Pergunta ao governador e sumo, tá? E sumo intermediário, e a todos os que ficaram na terra. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Tá? Intermediário é o termo mais correto para sacerdote. Sacerdote é um nome grego, né? É uma palavra grega. Mas só para a pessoa saber do que a gente está falando. Isso, então, sumo intermediário e sumo sacerdote. Quem dentre vocês se lembra do templo como era antigamente? Quem lembra do templo, aquele que Salomão fez com o rei Irão, é isso, né? Aqui está falando disso. É disso, né? Físico. Mas já está levando hoje para o lado espiritual. Vamos lá. Como era glorioso em comparação a isto? Então esforça-se, Zorobabu, e tu também, Yahushua. Esforça-se. Tá? Assim como todos os outros, coragem e mãos à obra, porque eu estou convosco, diz Yahu, na reconstrução do templo, que hoje é o templo de carne, nós. Sim. Tá? Era físico, passou a ser espiritual. Sim. Tá? Quando vocês deixaram o Egito... Sim, já estou entendendo tudo, eu já estou entendendo. Eu prometi, quando vocês deixaram o Egito, que o meu espírito habitaria no vosso meio. Ele prometeu. Mas tem que sair do Egito. Tem que sair do Egito. Tá? Portanto, nada receiem, diz Yahu de Savuliel do céu. Que é Yahu, no caso, tá na pagã, tá... Senhor dos Exércitos, né? Mas aqui é Yahu, comandante dos Exércitos, Yahu de Savulial do céu. Dentro em pouco abalarei os céus e a terra. Quer dizer, primeiro ele promete o Espírito, depois ele diz que vai fazer o juízo na terra, vai abalar os céus e a terra, tanto os continentes como os oceanos como os continentes. Farei tremer todos os povos. Sim. O desejado das nações virá a este templo. O desejado das nações. Quem será que é esse desejado das nações, né? Será que é o Salvador? Sim. Será que é ele? Tá? E encherei esse lugar com a minha presença, diz Yahu de Savulial. Ele vai encher o templo com a presença dele. Sim. Ele está falando do templo de alvenaria aqui. Só que após o madeiro é você. Mas eu. Mas que é Shekinah, aquele negócio até hoje. Isso. Tá? Mas encher a gente. Isso. Com o Espírito. E ele confirma aqui, a prata é minha, o ouro é meu, diz Yahu Todo-Poderoso. O futuro esplendor desse templo será muito maior que a glória do passado. Ele já está apontando lá para frente. Sim, desse reformado,
Que o pessoal sai do Egito atual, que é o sistema religioso. Isso. Saiu do Egito, você virou templo dele. O irmão Acácio falava para nós que a questão de tirados para fora, para adorar o Deus Sol. Isso. O termo eclésia do grego, tem essa raiz. Certo. Ele traz a raiz de adoração ao Sol, tá? Apolo, Júpiter, né? Uhum. E eclésia retirados para fora, porque você só consegue adorar o Sol fora. Dentro o Sol só se for a lâmpada. Só se for a lâmpada. É. Então esse termo surgiu desse tipo de paganismo. Entendi. Tá? E o termo verdadeiro, como nós já estávamos falando, né? Uhum. Que é orrolial, que vem orrol e ial, são duas palavras juntas. Orrol, tenda, É. tabernáculo. É. E ial, abreviação do nome do Eterno. Uhum. Tá? Então você tem a tenda do Eterno. Você é a tenda de habitação do Eterno, que é esse mesmo templo aqui. Entendi. Que antes era de alvenaria porque não existia o novo concerto do nosso Salvador. Agora hoje, Fernando, quando a pessoa entende que é o templo, porque o pastor ensina isso para a pessoa, mas ao mesmo tempo ele diz, então você tem que vir agora para o templo para adorar. Como é que aí fica isso? Um templo adorando dentro do outro? Não, aí se torna. Aí é o que está. Nós vamos estudar bastante isso lá na frente, mas eu vou dar uma pitadinha. Aí nós entramos no que nós chamamos de blasfêmia do tabernáculo. Eu acabei de falar que o rol é tabernáculo. É. No O livro rol do- é a igreja? O rol seria o termo para. O rolial seria o termo correto em vez de igreja. Sim. Né? O rol sozinho é a tenda, o tabernáculo. Uhum. Né? No hebraico moderno é orrel, é um pouco diferente a pronúncia. E há o nome do Eterno. Então, quando você leva para o tempo de alvenaria, tenta levar, Certo. ilusoriamente, Quando o porco volta para tornar para o lamaçal? em lamaçal, Tô quando o entendendo. cachorro volta Torna ao vômito, né? Tô entendendo. Quando o cachorro torna o vômito, que É. aí anula o madeira e volta para o Acabou tempo de tudo. alvenaria, diz que Esse não serve é. para mim. Quando Quero você de faz lá. isso, você diz que o sacrifício foi à toa, não De valeu de balde, nada. de Isso balde. quem fala é Shaul, não sou eu. Ele fala que foi de balde. Foi à toa. Então, você blasfema contra o tabernáculo. Isso está no livro do Apocalipse quando fala da besta. Ah. A besta blasfema do tabernáculo. Quer dizer, ela troca o tabernáculo por um Sim. falso. Sim, O tabernáculo é um. E Sim. ela diz que o tabernáculo é outro. sim. Isso a gente já está vendo acontecer hoje e muito tempo para cá já. O tabernáculo é falso colocado no O verdadeiro. tabernáculo somos nós, o tabernáculo é o falso. E eles dizem que o Pedra. tabernáculo é o templo de alvenaria. É o tempo feito lá na esquina. Feito por na mãos rua, de lá homens. na beirada. Tá? Isso é uma blasfêmia, você está indo contra a Escritura. Uhum. Você está anulando o sacrifício do Filho do Eterno Uhum. no madeiro, Uhum. que nos comprou com o sangue dele para a salvação eterna. Você anula, você volta para a lei. Ô Fernando, e quando eles colocam então dentro desse templo de pedra a própria arca? Isso é o que então? A arca também, como a arca também é uma sombra. Porque se É uma você está sombra, blasfemando com o templo, imagine com a arca lá dentro. A arca, nós estávamos conversando agora há pouco que a arca representa o nosso coração com a lei dentro dele. É verdade. A lei e o Falou maná sobre verdadeiro isso. do Sim. céu. Né? Ela representa isso aí. Quando o próprio profeta Yarmial, Jeremias, no capítulo 3, no versículo acho que 18, não me lembro agora, ele fala que não é para se fazer mais essa arca, porque Nem lembrar. Não, porque o sentido dela já havia Já acabou. passado. Ele já estava indo para Babilônia, já era. Sim, já, entendeu? já fez, já tinha Já que tinha, dar. tinha o que ter que dar. O É. sentido do que ela quis, porque é só uma sombra, ele quis representar algo com aquela Sim. arca. Já tinha acabado, já Sim, era. Já tinha representado. Já era, entendeu? Então, essa arca, quando você traz para dentro do templo, é duas blasfêmias, uma em cima da outra. É uma reblasfêmia. Você tentando fazer com a força do braço Ah, tá. aquilo que só o Eterno pode fazer, Sim. que é edificar você como templo e te dar um novo coração com as tábuas ali escritas dentro dele. Com as tábuas ali, como É. está escrito, Isso no é, coração. isso é serviço do Eterno, não é nosso. Isso é ele. É ele quem faz, entendeu? O homem não consegue se. Tanto que isso aí respalda a questão da palavra religião, que é religar. O homem tenta, pela força do braço, se religar a alguma coisa. Né? Ele inventa um monte de rituais ali Aham. e tenta justificar pela força do punho, do muque aqui, ó, Entendi. do braço. Isso é impossível, o homem nunca vai conseguir fazer isso. Entendi. Você tá entendendo, amado? Sim. Tá entendendo? Você veja que o conhecimento ele foi oculto da gente. Agora eu pergunto, esse problema aqui, desses nomes, começou com quem? Com o próprio povo que ele escolheu. O povo judeu. O povo judeu, que você conhece Arrudim. como Arrudim. Você conhece como judeu. Judeu. O povo que ele escolheu que começou a fazer isso. O povo vendeu como Isaú como é que fala? Ah, mas você lembrou uma Progenitura. sombra bonita agora. Olha, isso aí complica o lado Tudo deles. é sombra, Fernando? Tudo. Tudo é sombra, Toda né? a escritura é uma referência para as coisas futuras. Porque ele Todas. fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. Eu creio que tem gente louco para entender essa questão da primogenitura, né? Eu quero entender. A gente Fernando. podia falar um pouquinho disso aí, né? Eu creio que isso dá para abrir, porque é Vamos sombra lá. também, né? Nós temos lá a aliança que ele fez, lá a promessa que ele fez àquele que você conhece como Abraão.
que é Abraham, pai da Abraham. multidão, né? Abraham em hebraico, pai de multidão. Então ali ele teve, aconteceu várias coisas antes, mas vamos direto ao assunto. Ele teve lá o filho que nós conhecemos como Isaac, né? Que se chama Yahutzkak no hebraico. Yahutzkak, tem o nome do Eterno no nome dele também. Yahutzkak. Yahutzkak. Tá, ele teve 2 filhos. Ele tem, tanto que primeiro a mulher dele não estava conseguindo conceber. Aconteceu bem parecido. Aconteceu bem parecido com o próprio pai dele, que também demorou a vir, né? Aí ele foi lá, oraram no monte, foram um monte, o mesmo monte onde ele tinha sido oferecido pelo pai dele. Pediram ao Eterno, o Eterno falou, não, vai tranquilo. Pediram e ela concebeu, ela engravidou, tá? Aí ela começou a sentir aquelas umas dores estranhas no parto dela, na gestação dela, e ela começou a inquirir das pessoas que estavam perto dela, das servas dela, das pessoas que ela conhecia, se era normal aquilo e tal, que está sentindo muitas dores, se batem, se brigam lá dentro da minha barriga e tal, aquela coisa. Isso é linda essa sombra, mano. Você vai ver só, tá? Aí eles consultaram o Eterno, foi feito um consultado do Eterno, o Eterno revelou o que estava acontecendo. Ela falou que ela iria gerar 2, e daquela gestação ia vir 2 filhos. E o primogênito iria servir o mais jovem. Sim. O primogênito geralmente que é o que recebia a herança, né? Primeiro nasce, né? É o que recebia. Madre, né? Isso, ele recebia a herança. É. Aí, no dia do parto, nasceu lá, puxou um, que foi no caso Esaú. Sim. Né? Puxou Esaú e ele veio. E veio agarrado no calcanhar dele Jacó, que o nome não é Jacó, é Yahucaf, o nome dele, mas conhecemos como Jacó, né? Veio agarrado no calcanhar. Então, o que isso aí nos diz? Se você continuar a ler, até o livro que conhecemos, foi apresentado mais como livro de Jazar, explica muito bem detalhado essa questão de Esaú e Yahucaf, Jacó, tá? E eu até aconselho que as pessoas pesquisem também sobre esse livro, que eu li lá, e lá está detalhado. Procurar o livro de Jazar na internet. Jazar, na internet ali. Ali diz as características de Esaú e as características de Jacó. Sim. Você vê, o que veio primeiro, ele era meio enganador, ele era trambiqueiro. 7-1, né? Um 7-1. Esaú era meio um 7-1. Tá? Fazia as coisas para ganhar, passava a perna num, passava a perna no outro. Já Jacó, ele andava nos caminhos, reto nos caminhos do Eterno, tá? E ele alimentava ovelhas. Era pastor? Era pastor de ovelhas, alimentava ovelhas. E o que isso aí nos diz? Nós conseguimos ver claramente uma sombra muito bonita aí. O primeiro que recebe a herança, aquele que vai receber, era para receber a herança que veio de Abraão, que é a promessa do Eterno, sim, de ser cabeça de muitas nações, tudo aquilo. Ele tinha esse direito, né? Ele tinha esse direito de primogenitura. Você vê que ele recebeu aquilo, já era dele. Já era dele. Nasceu dele, porque ele era dele. Você veja que ele vendeu isso a preço de um prato de lentilhas, como está escrito na nossa Bíblia romana, né? Tá ali. No livro de Jazar explica muito mais o que aconteceu. Sim. Mas eu não vou entrar em detalhes. Lá aconteceu muito mais coisas ali. Tá? Ele vendeu por um prato de... Aí o mais jovem, que veio depois, pegou a primogenitura e ele teve que servir o mais jovem. Sim. Agora eu te pergunto, vamos falar um pouquinho do povo lá que está lá, assentado lá em Israel hoje. Será que eles estão praticando a herança verdadeira, a primeira herança, ou eles venderam a herança por um prato de lentilha? Eu creio que eles não são mais não estão praticando. Não estão praticando, porque primeiro... Mas eles dizem que sim, até hoje. Não. Pelo menos quem é judeu, né? Nós temos que entender o seguinte... Ou imita judeu. Eles não estão praticando... Primeiro, a língua que eles falam não é a língua original. Ué, mas não é o hebreu? Aquela língua deles ali, eles dizem que é o hebreu. Só que eles mesmos chamam de hebraico moderno. Tá. Se é moderno, não é original. Sim, então se fala hebraico moderno é porque... Hebraico moderno. Separa esse de um outro. Eles teriam que estar falando a língua que era falada pelos hebreus naquela época. A língua que foi escrito as tábuas da lei. Era aramaico? Era o hebraico arcaico. Hebraico. Paleo hebraico. Esse alfabeto que os hebreus seguem hoje é o alfabeto assírio. Eu peço que a todos pesquisem na escritura para ver quem eram os assírios na escritura. Nos olhos do Eterno. Nós podemos depois até ler. Os assírios eram os adversários de Israel. Os adversários. Tá? Então, eles venderam a herança deles a troco de banana. Tá? E a escritura ainda diz
que no livro de Joel, que eles venderam toda a herança que eles tinham aos gregos. Vamos dar uma olhadinha no livro de Isaías, Yeshayahu, Isaías, no capítulo 36.